Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o Maio Laranja, mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, recebo o deputado André Bueno, do PL, aqui no nosso estúdio. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Fernando. Quero agradecer a toda a TV Alesp e o nosso programa Em Pauta por esse tema tão importante nesse mês que para nós é tão especial e tão caro. Agradecer pela relevância do assunto e pelas minhas amigas que estão aqui conosco também. É um prazer estar com a Luciana e com a Laís. Prazer é todo nosso, deputado. Recebo também Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta. Luciana, muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Queria cumprimentar o deputado, a Laís, que está virtualmente, e dizer que a Alesp está de parabéns por abrir esse espaço, que a gente estava dizendo aqui, né? Deveria estar aberto o ano inteiro, mas é muito importante que em maio ele seja de fato enfatizado. É um tema que tem que estar sempre em pauta, constantemente, ao longo de todo o ano. Também de forma virtual, recebemos Laís Pereto, diretora executiva da Childhood e coordenadora colegiada da Comissão Brasileira pelo Fim da Violência. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a flexibilidade de vocês em me deixar participar virtualmente. Nós respiramos aqui na Childhood do Brasil o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes cotidianamente e também com a Coalizão pelo Fim da Violência, né, que é um grupo de cerca de 80 organizações da sociedade civil que lutam consistentemente contra o fim de todas as violências. Então, muito bom a gente ver a sociedade agora nesse ponto em que se discute, se joga a luz sobre um tema que por muito tempo ficou debaixo do tapete. Muito obrigada. Com certeza, Laís, a gente que agradece a sua presença. Deputado, começando com o senhor, esse é um tema fundamental, de fundamental importância, que deve ser discutido em todas as instâncias, em todos os setores, dentro das escolas, dentro de casa. Como andam as conversas aqui dentro da Alesp com relação ao Maio Laranja? Dentro da Alesp, nós podemos dizer que nunca houve um tempo em que se falasse tanto sobre esse assunto. Temos aqui a oportunidade, Fernando, de debater um tema apartidário, um tema que foge qualquer tipo de crise, qualquer tipo de divisão da casa, cai por terra quando o tema é o abuso infantil, é o abuso dos adolescentes, onde nós temos uma voz única de composição de todos os deputados, independente de quanto tempo tem de casa, da idade, dos partidos, por esse enfrentamento. Então eu me sinto muito feliz por, neste momento, estar sendo tratado na casa com muito valor. Nós temos frente parlamentar organizada para isso, nós temos diversos projetos de leis que estão sendo tramitados, que falam sobre essa questão. Então nós podemos afirmar para você, cidadão do Estado de São Paulo, para você do Brasil que nos acompanha os serviços da casa, que a casa está firmemente empenhada nisso, e não somente em que o maio seja um marco de uma festa libertadora, mais do que isso, que seja um marco de leis, de ideias, práticas, para poder alcançar e sanar esse abuso que é tão terrível e também entender o que isto causa. Diferente de alguns outros crimes, este crime ele perpetua-se durante a vida, ele perpetua-se durante a história da pessoa. Então, quando nós trazemos num fórum como esse, tão capacitado, para trabalhar a informação, para que as pessoas entendam o valor disso, a gente sabe, Fernando, que ali na frente nós vamos colher grandes frutos desta fala, deste debate, que nunca vai se findar, mas que tem que diminuir o mais rápido possível. Falar sobre esse assunto o tempo inteiro, em todos os lugares. Por mais que doa, né? Hoje é lamentável, eu trabalho com adolescentes, né? As minhas amigas que estão comigo, eu sou um líder de adolescentes, eu cuido de um grupo de 12 mil adolescentes no estado. E é muito comum, nesses meus adolescentes, mesmo na situação um pouco mais protegida, a gente tem um encontro com alguém que sofreu abuso. E quando a gente encontra esse que foi abusado, nós temos duas formas de encontrar ele. Ou ele tem uma cicatriz profunda, mas passou por algum tratamento, mas ou ele, na verdade, tem ali uma ferida extremamente aberta, que vai causar um impacto em toda a família, um impacto na sociedade, para poder dizer que isto sim, para nós, chega a ser uma situação de saúde pública. Porque em decorrência desse abuso, nós temos muitas outras situações que vão ocorrer na história
Não é só na infância e na adolescência, mas é na história desse indivíduo que vai custar muito caro depois para o próprio governo. Né? Então é uma dor que às vezes pode ser de segundos e que vai ser levado para a vida. Então esse tema ele é muito importante, que se leve muito a sério por todos. Agora toda a sociedade tem que saber como lidar com as diferentes etapas, como o senhor falou, né? As cicatrizes estão mais abertas, estão um pouco mais recuperadas. Luciana, qual a situação hoje dos adolescentes e dos jovens no Brasil? Então, acho que é pegar aqui a fala do deputado, né, e é música para os meus ouvidos, saber realmente que a Alesp está tão empenhada e discutindo com tanta seriedade como a gente tem acompanhado mesmo. E por que isso é tão importante? Né? Acho que o deputado levantou um aspecto que é dos danos pessoais, que são de fato terríveis. Mas eu queria trazer uma dimensão aqui para quem está assistindo a gente. Que violência é essa? Que tamanho que ela tem? Porque os dados oficiais que nós temos, Fernando, são de mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. Nosso programa dura 1 hora, serão 4 menores de 13 anos estuprados no país. 86% meninos, pelos registros, meninas, pelos registros, 14% meninos. Há um estudo do IPEA que mostra que isto significa mais ou menos 8,5% do que de fato acontece. Ou seja, a gente está falando de 4 por hora, mas na verdade são 40 por hora. Temos no Brasil 2 bebês que nascem por hora, filhos de mães menores de 14 anos. 2 bebês por hora. Eu enfatizo por hora, sabe por quê? Porque quando eu falo 4, 2, as pessoas pensam por dia. Não é por hora. E aí, pegando aqui o gancho da fala do deputado, os danos pessoais, que são por si só inadmissíveis, uma grande violação de direitos humanos, eles se refletem num dano social que atinge a todos indistintamente. Eu vou dar um dado econômico aqui. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. Gravidez precoce até 19 anos, considerado pelo Banco Mundial. Mas eu estou contando aqui que nascem por hora 2 bebês de menores de 14 anos, não é nem 19. Então, veja o que a gente está falando. A gente está falando de ciclos de violência que não se rompem e de miséria que não se rompem, não é, deputado? As crianças, tem um estudo do IBGE que mães adolescentes não estudam nem trabalham, 6 entre 10 não estudam nem trabalham, e a chance de uma menina que engravidou na adolescência voltar a engravidar na adolescência é de 30%. Ou seja, eu estou dando só um panorama geral para mostrar o seguinte, nós não estamos falando de qualquer coisa que é doidinha para alguém, não. A gente está falando de uma cicatriz individual terrível e insuperável praticamente, precisa de muito trabalho para superar esses traumas, mas a gente está falando de uma cicatriz no país. A gente está falando de uma mudança de cultura que precisa ser urgentemente trabalhada. E para isso é preciso construir política pública. É preciso lei e é preciso compreender que essa violência não se combate só com ações policiais. A parte criminal, a punição é muito importante. Mas nós não queremos ser um país que prenda abusadores. Nós queremos ser um país onde o abuso não aconteça. E daí a gente tem que falar em prevenção. E além de todos os problemas físicos e psicológicos, existe um grande problema, como o deputado mencionou, da parte econômica, né? Um problema de saúde pública. Sobrecarrega os sistemas de saúde, limita a vida dessas pessoas, dessas jovens que não têm uma programação, não têm uma perspectiva, e isso vai ficando cada vez maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isto é assustador, é um problema de saúde pública, eu acho. E aqui a gente podia avançar em várias questões, né? Você falou que tem grupo de jovens. Nós lançamos ontem a tradução de um livro de uma socióloga britânica que estuda os efeitos da pornografia na sociedade pós-internet. E quantos jovens estão sendo, na verdade, estão sofrendo consequências deste acesso a uma pornografia que eles conseguem no celular aos 11, 12 anos de idade. Eu estou falando disso porque é o seguinte, a gente está construindo uma sociedade muito doente e que não está falando sobre isso. Né? É uma sociedade erotizada. Né? As nossas crianças, elas estão sofrendo essa erotização extremamente precoce. E é interessante, é maravilhoso ouvir a minha amiga, porque eu tenho uma pauta religiosa muito forte pela minha formação, e aí eu tento explicar que não tem a ver com a religião, tem a ver com a saúde,
tem a ver com o respeito da idade dos limites. Eu imagino que a Laís do outro lado ela já está se mordendo porque ela está lembrando de coisas, ela está trazendo fatos à memória. E hoje eu vejo, sim, muitos pais provocando isso nos filhos, né? O abuso, ele ainda está dentro de casa. São abusados que se tornaram abusadores e é um círculo vicioso que não para e que se inflama cada vez mais. E com esse gancho da pornografia, isso se multiplica de forma incontrolável, quase, né? Nós estamos aqui hoje, pessoas de bem, que estão lutando por uma sociedade e essa fala tem que alcançar as escolas, tem que alcançar os diretores, tem que alcançar as empresas privadas. Nós precisamos alcançar as empresas. Muitas vezes você tem um funcionário doente ali, uma pessoa doente e que vai gerar males para a sociedade se de alguma forma não for cuidado. Para piorar, dentro de casa, né? Porque os parentes mais próximos são os abusos onde acontece a maior... 70% das violências acontecem dentro de casa, praticados por familiares. 70%. São números muito, muito assustadores. Laís, qual que é a visão que o Instituto tem do Childhood com relação a essa situação gravíssima que nós temos com números cada vez mais alarmantes dentro do país? Isso que você trouxe é importante realmente, porque esses números que a Luciana comentou agora são números que vieram no último Fórum de Segurança Pública do ano passado, e a gente teve um aumento muito relevante. A gente pode ver isso até por dois prismas, né? Será que a gente realmente está tendo mais violência ou será que as pessoas estão denunciando mais? Porque a Luciana ainda falou por hora e menores de 13 anos, né? Mas a violência sexual que a gente mapeia aqui é a violência de 0 a 17, né? De crianças e adolescentes. E a gente está falando de um número até muito superior. Foram 52 mil boletins de ocorrência, né? Se a gente levar em consideração que aí o que a Luciana disse, só 8,5% é denunciado, segundo pesquisa do IPEA, a gente está dando um número de quase 600 mil reais, quase 600 mil pessoas vítimas no ano. É muita coisa, é muita coisa. Então, talvez, e ao contrário, talvez do que a gente possa imaginar, né, que é uma escalada no número de violência, talvez a gente tenha uma sociedade que está mais alerta a isso. Não podemos ainda precisar, mas o que é claro para a gente, né, a organização, a Childhood foi fundada há 25 anos, é que a gente tem hoje muito mais abertura para falar sobre isso do que a gente tinha há 10 anos, há 15 anos. Então, isso é um amadurecimento da nossa sociedade e eu acho que é um dever de todos nós. A gente está compreendendo que não adianta a gente só contar com a escola para cuidar dessa criança, não adianta a gente contar com a família. Como já foi dito aqui, 71,5% dos crimes acontecem dentro da casa da vítima, cometido por um parente, por um familiar, né? Então, é uma coisa que excede as paredes da casa. E a gente precisa estar muito atento a isso como comunidade, como sociedade. Não é um dever só da família, nem só da escola, nem só dos legisladores, é um dever de todos nós, até não nos conformarmos com situações de exploração sexual que eram normalizadas no passado, né? Então, quem já não ouviu algum amigo contar numa dessas viagens aí a praias paradisíacas do Nordeste, que presenciou uma situação de uma menina muito jovem num passeio com um homem muito mais velho, nitidamente num programa sexual, e não fez nada sobre isso. Então, é chamar esse dever para cada um de nós, é denunciar de verdade. Então, acho que esse nosso bate-papo já sai aqui com uma boa chamada aqui, que é colocar em todo mundo essa pulguinha atrás da orelha, esse dever de fazer alguma coisa quando presencia ou quando desconfia. É até importante a gente falar, e é uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente, né? Puxa, o que eu preciso de prova para denunciar? Não precisa de prova, não precisa de evidência. Basta uma suspeita, já se deve denunciar. A gente não pode se conformar com situações em que a gente suspeita que esteja acontecendo algum tipo de violência sexual contra criança e adolescente.
A Laís citou um negócio interessante, que é essa coisa do turismo sexual, né? Que é bem comum em algumas praias, algumas regiões do país. Ver, né? Às vezes até estrangeiros com meninas menores de idade. Qual, na opinião de vocês, é a relação entre essa crise que a gente está vivendo e as condições socioeconômicas do país, a pobreza? Eu queria colocar 2 pontos sobre esse tema. Primeiro ponto é que nós tivemos as informações desse falso positivo aumentaram muito, mas isso acontece um boom na pandemia. Porque na pandemia estava todo mundo ali na casa. Então isso é muito importante a gente lembrar, faz muito pouco tempo para ser esquecido. O momento da pandemia, a casa se reuniu e todos estavam juntos no mesmo horário. Nesse momento, o abusador foi descoberto. A situação foi descoberta de forma muito explícita, porque os horários especiais, as conveniências, elas foram quebradas quando se reúne na casa. Ao mesmo tempo que, infelizmente, nesse momento, o número do abuso ele cresce demais. E, nesse momento, nós temos uma explosão de números no Estado, no Brasil, o que é assustador. Eu tenho o prazer de conhecer um pouco o nosso país e foi assustador ver o que isso causa. Neste momento, quando nós temos o grande alerta da prostituição infantil, e aí eu falo do Estado de São Paulo, que por mais rico que seja, também é vítima disso. Locais muito frequentes e já marcados, como acontecia no Ceasa, por exemplo, aquela relação, não chega nem a ser turismo, estou falando do caminhoneiro que vem de outro lugar, é uma coisa ali muito próxima, desde pontos de sexualidade espalhados e com crianças, não são nem adolescentes, são crianças. É óbvio que isso não é fruto apenas de uma menina que está sem informação, sem conhecimento ou sem base. É fruto de uma família completamente desajustada. Uma família que está envolvida com as drogas, uma família que está nesta condição de drogadição, numa família que poderia ter até acesso a programas do governo social para trazer um mínimo de condições para que isso não acontecesse. O Brasil hoje, ele tem uma marca muito séria. Infelizmente, ainda é um país muito machista. Isto é uma marca terrível que nós temos e a gente vê isso em todas as áreas da nossa sociedade, mas na classe mais pobre, na classe que está ali no nível da miséria, isto é muito mais acentuado. Então a gente acaba sofrendo muito com isso. Existe essa correlação, que é uma correlação muito triste. Existem diversos planos e projetos do governo do Brasil, para mudar isso, e têm sido muito eficazes, institutos muito sérios, como da nossa amiga, que tem trabalhado muito por isso, mas infelizmente nós temos uma carência muito grande que estas informações cheguem nas pontas. A discussão começou, mas a franja ainda não foi alcançada. Luciana, como o trabalho que o seu instituto realiza, como é o dia a dia e como tem feito esse trabalho de reversão desse quadro tão grave? O nosso instituto é um instituto de conscientização sobre violência sexual infantil. Eu digo que a nossa primeira meta é fazer o Brasil falar sobre violência sexual. E não as bolhas que já falam, né, uma coisa, mas realmente isso é colocado como uma questão desconfortável. Você veja, as pessoas sentam e discutem problemas de educação, não discutem problemas de saúde, cobram políticas públicas. Quem que senta num domingo e vai discutir violência sexual infantil? Né? A gente não faz isso, porque é feio, porque é desagradável, porque é desconfortável. Mas a gente diz muito que o feio é acontecer, a violência não é falar sobre ela. E se a gente não fala, isso é uma lógica muito que serve para tudo, né? Sobre o que a gente não fala, não existe. Então a gente precisa falar sobre o problema, botar esse bode na sala, para a gente poder olhar para ele e falar, bom, como é que a gente tira esse bode daqui? Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Eu fui delegada de polícia, há muitos anos, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. Uma época onde não tinha a Lei Maria da Penha, né, não tinha crime de feminicídio, era uma outra época. Era uma época parecida com o que é da violência sexual hoje, deputado. Por quê? Porque quando você olhava para a questão da violência sexual, ou desculpa, para a violência doméstica, aquilo era traduzido como uma coisa de mulher preta periférica. Parecia que aquilo não estava na sociedade, parecia que aquilo era uma coisa que acontecia de vez em quando ali. A hora que os movimentos, e aí eu conecto com a ação do Liberta,
A hora que os movimentos começam a colocar isto na pauta, obrigatoriamente, né, e fazer as pessoas enxergarem o tamanho desta violência, que ela está em muitos espaços, aí a sociedade começa a falar, aí começa a haver pressão social, aí o gestor público e o legislativo começam a produzir políticas públicas e leis para enfrentamento desta violência. É assim que a roda gira. Então, a nossa primeira missão é trazer consciência, por isso eu gosto muito de dados. E eu vou pedir licença para usar um dado da Childhood. Viu, Laís? Vou roubar um dado seu, que a Childhood faz um trabalho muito importante com a Polícia Rodoviária Federal há muitos anos. E a Polícia Rodoviária Federal, neste trabalho com a Childhood, mapeou mais de 9 mil pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes só nas rodovias federais. Veja que a gente não está falando de nenhum outro lugar, nem praia, nem centro da cidade, só rodovias federais. Mais de 9 mil pontos. Sabe quantos registros em 2022 de exploração sexual? 889, no Brasil inteiro. Ou seja... 9 mil pontos com menos de um por ano. Isso. Não é incrível? A conta incrível? A conta não fecha, incrível? né? A conta que não fecha. Não, eu falo, eu sou ruim de matemática, mas eu sei que essa conta não fecha. E aí a gente tem que diferenciar, porque quando as pessoas falam do abuso, e quando é com criança pequena, porque quando é com criança mais velha, ainda tem uma coisa de, mas o que o sujeito fez, né? Quando é com criança, a gente fica condoído. Quando é exploração sexual, que na verdade eu até vou explicar a diferença, né? Estupro, quando a gente fala abuso, a gente está falando tecnicamente de estupro de vulnerável, que é um crime do Código Penal, qualquer relação sexual com pessoa com menos de 14 anos. Quando você fala de exploração sexual, que é conhecido popularmente como prostituição infantil, você fala de um crime que é qualquer relação paga, não precisa ser em dinheiro, mas qualquer troca por sexo com adolescentes de 14 a 18 anos. Quando você pega este crime aqui, a maioria das pessoas não se importa, deputado, porque acha que a vítima está ali porque ela quer. Entendeu? Porque a gente precisa... Houve um consentimento. Houve um consentimento. E um consentimento que a nossa sociedade já entendeu que não é possível. É isso. Né? Então, a gente precisa entender o que a gente quer como sociedade. E a gente tem um Código Penal muito bom, que diz o que a gente quer. O que a gente precisa é olhar para isso, respeitar e cumprir. Como fazer? Primeiro, com consciência. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, a Laís, eu, o deputado André, a gente está trazendo consciência. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo a gente esteja prestando muita atenção. E que, eu falo, sabe, eu brinco muito que uma vez que a gente vê, a gente não desvê mais. Eu vi isso há 7 anos atrás, quando eu fui convidada para montar o Instituto Liberta. E eu passei a estudar esse assunto, porque eu tinha sido delegada, secretária de assistência social do município, e eu não tinha visto essa violência. E aí a gente começa a produzir dados, provocar. E é o seguinte, todo mundo tem que ver. Porque a hora que olhar para isso, não consegue mais se desvincular. E aí a gente vai começar, de fato, uma luta social. Isso que nós estamos falando no ambiente de São Paulo, né? Imagina se você fizer isso numa dimensão do país inteiro. Laís, na tua opinião, quais devem ser as políticas para que as pessoas, para incentivar as pessoas para que elas denunciem ao ver uma situação dessa, ao presenciar ou ao ficar sabendo de algo desse tipo? A pergunta é um presente para mim. As pessoas vão... Por que a vítima não denuncia, né? Essa é uma pergunta. Por que ela não revela? Muitas vezes ela nem revela, não é que ela não denuncia, ela não revela para um adulto que ela confia. Porque, na maior parte das vezes, ela se sente culpada, ela se sente envergonhada, porque ela é pressionada, há uma vulnerabilidade onde existe uma coerção ali para que ela não fale sobre isso, mas também porque ela coloca muito na balança se vai valer a pena fazer essa denúncia. E aí a gente tem que levar em consideração esses dois lados que a Luciana super bem explicou, né? O do abuso e da exploração sexual, porque eles têm uma natureza muito diferente. O abuso, na maior parte das vezes, como a gente viu aqui pelo Fórum de Segurança Pública, ele acontece dentro de casa. É uma violência intrafamiliar, que a gente chama, na maior parte das vezes. Claro que isso não é unânime. Já a exploração sexual é uma relação que acontece para satisfazer um adulto, mas em troca de alguma coisa. E ela está, sim, ligada a uma vulnerabilidade socioeconômica, que foi o que você mencionou aí no começo da sua pergunta. Então, a gente tem muitas dimensões para atacar a exploração sexual. E uma delas é também trabalhar com uma outra possível fonte de renda, educação,
A gente precisa educar, como o deputado também muito bem mencionou, vivemos num país extremamente machista, que objetifica essa adolescente que está ali numa situação que se assemelha a um comércio, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Ah, então, eu acho que a gente precisa trabalhar em todas essas dimensões. A exploração sexual é um crime multifacetado. Ele tem diversas situações e agora a gente ainda tem uma situação nova, né, que é envolvimento de crime organizado com a exploração sexual. Então, a gente está falando de uma narrativa que é extremamente complexa. Não é fácil atacar um problema desse. A gente tem alguns, na Child, a gente tem alguns projetos de prevenção, e um deles é justamente nas rodovias federais brasileiras, junto a caminhoneiros. A gente faz um estudo de tempos em tempos para monitorar, inclusive, como está o comportamento, né, desses caminhoneiros que foram impactados pelo programa, que se transformam em agentes de proteção nas estradas. É um programa muito potente, que conta aí com quase 400 empresas que apoiam e divulgam, e conta também com essa parceria com a Polícia Federal, que mapeia os pontos vulneráveis, né, para exploração sexual. Mas esse número muito baixo ainda, de 889 no ano passado, ele joga a luz num problema que a gente tá, é claro, a gente não enxerga a exploração sexual com a mesma gravidade que a gente está vendo, que eu digo comunidade, sociedade, né? Como a gente está vendo o abuso sexual que acontece dentro das famílias. E a gente tem que atacar da mesma forma. Como a Luciana disse, essas crianças, essas adolescentes, elas não estão lá porque elas querem. Elas estão lá por uma outra situação. Ninguém escolhe uma situação dessa. Ou ela foi levada, ou ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. E a gente, de novo, como comunidade, não pode fechar os olhos para essas vítimas. A gente precisa estar lá. Então, como atacar esse problema? A gente tem alguns projetos que são ligados à vulnerabilidade nas rodovias, no turismo, em grandes obras e empreendimentos também, onde se mobiliza um grande número de mão de obra masculina próximo a regiões muito vulneráveis também, financeiramente, né? Então, a gente precisa de mais gente trabalhando conosco, né, Lu? Oh. A gente precisa de toda uma comunidade para tomar conta de uma criança. A gente não é capaz de dar conta de um problema dessa dimensão sozinha. Deputado, muito bom saber, a gente vê também em Brasília alguns deputados, e o que o senhor disse tem total coerência. Não existe partidarização aqui. A gente é um crime que em todas as ideologias é muito abraçado como vamos combatê-lo, né? Vamos fazer alguma coisa sobre isso. E uma das coisas que a gente preza muito também na Childhood é justamente influenciar a política pública. Então, nós já trabalhamos aí no passado para aprovar a Lei 13.431, trabalhamos para participar do anteprojeto, fizemos estudos fora também, né? Como a Childhood é uma organização internacional, a gente foi beber na fonte dos países que estão mais desenvolvidos para ver o que é que eles fazem nesse sentido, que a gente pode também fazer aqui. E desse estudo nasceu o anteprojeto da 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida. Então, a gente precisa agora trabalhar para que essa lei seja de fato implementada em todos os municípios, porque para que essa criança que ousa revelar e que essa família que ousa pedir socorro, né, fazer um boletim de ocorrência, enfim, que ela seja devidamente cuidada, né, para que essa criança, ao longo de todo o processo, não seja revitimizada. Uma criança que já foi vítima de violência, ela tem que ter todo o Estado, toda a rede de proteção ao lado dela e não duvidando dela ou eventualmente fazendo-a sofrer por mais tempo. Então, depois, se vocês tiverem um pouco de interesse, a gente fala um pouquinho mais dessa lei, mas a gente luta com bastante insistência para que essa lei seja implementada, porque a gente tem já estudos sobre isso, né? Antes da aprovação dessa lei, uma criança ela contava a mesma história. Quando ela ousava revelar, ela costumava contar a história na média 8 vezes. E cada vez que ela contava aquela história, ela era
vítima novamente e ainda incorria no risco de ser aí vitimizada institucionalmente, né? Perguntarem que roupa ela estava usando, como é que ela sentou, esse tipo de situação. Então, a gente precisa implementar essa lei para dar uma resposta adequada para aquelas crianças e adolescentes que revelaram a sua violência e também para responsabilizar os culpados, porque à medida que a gente responsabiliza, aquele culpado não vai mais cometer esse crime e vai também desestimular para que esse crime seja recorrente na nossa sociedade. Então, a gente acredita que até leis de resposta são importantes para que haja uma prevenção secundária. A gente usa esse termo prevenção secundária, que é, bom, se existe alguma coisa que tem resposta, será que vale a pena fazer isso, né? Vamos repensar. E hoje eu ainda vou colocar uma pitada a mais aqui, que a gente falou sobre exploração, sobre o abuso sexual intrafamiliar, e hoje a gente tem as violências que acontecem no ambiente online, que estão crescendo também de uma forma exponencial. Então a gente tem um mundo novo que se abre aí, que é uma porteira para crimes de natureza sexual. E que a gente, de novo, tem que atacar. Então, só para dar uma ideia aí do nível de resposta, antes da aprovação da lei, lá em 2017, mais ou menos a média de responsabilização de culpados era 6%. Hoje, nos municípios em que a gente conseguiu mapear, onde já existe a lei da escuta protegida, implementada na sua integralidade, a responsabilização sobe para mais de 80%. Para a gente isso é uma coisa muito importante para que isso aqui seja de sinal e de uma natureza preventiva para as próximas vezes. Laís, deputado, Luciana, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Ok. O Alesp em Pauta volta já já. O Alesp em Pauta está de volta, hoje falando sobre o Maio Laranja, o mês de prevenção contra abuso de crianças e adolescentes, recebendo no nosso estúdio o deputado André Bueno, do PL, Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, e Laís Pereto, de forma virtual, diretora executiva do Childhood. Deputado, como deve ser a abordagem para essas crianças, para elas entenderem o que elas estão passando, como conversar com elas de forma que elas entendam de forma clara, mas sem trazer aquela dor daquela situação que ela está passando? Vamos lá, né? Eu vou contar uma história muito pessoal minha. Eu tenho 2 filhos, um tem 20 anos, outro tem 15 anos. Quando meu filho caçula tinha 11 anos, ele estava no carro e estava toda a minha família e os 2 meninos começaram a rir um pouco mais alto. E a minha esposa falou, o que foi? Aí o mais velho falou, o Adriel teve aula de anatomia. Você teve, Adriel? Tive aula. E aí a minha esposa olhou para mim e disse, agora é a hora. E ela começou a falar para ele o que é o órgão sexual, o que é... Aí eles começaram a rir mais alto, os meus filhos. Eu falei, esposa, pode parar de falar. Ela falou, por quê, amor? Eu falei, para ele estar rindo assim, ele já sabe tudo. Aí ela olhou para o meu filho, a cara da mãe assustada, e olhou para ele e disse, você sabe, filho? Ele olhou assim com cara já assim de... Eu sei. Então, veja, eu não fiz o meu papel de pai. A escola assumiu um papel que era meu. E independente de ser uma boa escola, eu não conheço o padrão daquele professor que ensinou. E aqui eu não estou falando contra os professores, mas existem pessoas que talvez pensem diferente de mim. Então, o que nós queremos apresentar para os nossos amigos nesta hora? Não sei se a imagem está boa. Aqui, por gentileza, vou apresentar essa revista, que é uma revista que ensina justamente a trabalhar contra o abuso infantil. E de que forma que a gente trabalha? Levando para a criança a informação. Ela tem um super-herói, que é o Caê, que está aqui. Esse super-herói, ele vem lá de cima ensinando as crianças
sobre o que é importante no que diz respeito à alegria. Eu tenho um momento, crianças na praia, crianças brincando, o que é o ideal de uma criança. Segue a história com o pai lendo para a filha dormir, a mãe brincando com os seus filhos, mas em um determinado momento, o Caê, que é o nosso super-herói, ele fica tristinho quando ele vê as crianças tristes. Deixar aqui sim, acho que ficou um pouquinho melhor. Quando o Caê vê as crianças tristes, ele descobre por que é. Porque tem um abusador oferecendo balas, doces, brindes para esta criança. Figura desse abusador. Quando a criança identifica esse abusador, nós vamos mostrar para ela o ponto muito alto do livro, que é a foto de um menino e uma foto de uma menina, e no lugar dos órgãos genitais nós dizemos, é proibido, não pode mexer. Quando a criança não tem essa informação, quando a criança não sabe disso, ela não sabe como reagir ao abusador. Ela fica com dúvida e com medo do que está acontecendo, porque ela não recebeu informação. A criança que recebe a informação, ela tem uma reação completamente diferente. É mais ou menos assim. Ali dá choque, ali queima. A criança às vezes até põe a mão, mas ela já põe com medo, porque recebeu uma informação anterior. Durante anos, eu preciso dizer isso com a minha amiga Laís, com a minha amiga Luciana, foi proibido falar sobre esses temas dentro de casa. E a gente está aqui para dizer, pai, mãe, você da família, seja o primeiro a orientar o seu filho, explique, não pode mexer, não pode ser tocado. Não quer dizer que nós vamos evitar todos os problemas, não é isso. Mas em muitas crianças que receberem informação, se a mãe falar, vão dizer para você não me contar, mas me conte, a tendência é que essa criança se abra com a sua mãe e nós tenhamos uma chance de recuperar esse indivíduo antes que outros traumas possam ocorrer, e algumas crianças elas podem se afastar. Eu tenho um testemunho, uma história viva, de uma criança que recebeu a instrução, e durante essa instrução do pai e da mãe, passaram alguns dias, ela falou, o tio fulano mexeu em mim. Quando ele disse isso, aí o pai perguntou, mexeu como? Ele trouxe a revista, mexeu aqui. Isso trouxe um problema, evidentemente, para aquela família, que para nós foi uma bênção de uma criança protegida. Então a coragem, Laís, Luciana, é de falar, é de expor, Fernando, o que está acontecendo e ensinar a criança o quanto antes. O mundo vai ensinar. E talvez ensine com uma qualidade muito duvidosa daquilo que nós, família, acreditamos. Então, cada pai, cada mãe solo tem o dever de ensinar o filho o quanto antes. Este é um livro infantil. Nós começamos a ensinar a crianças a partir de 4 anos a se defender, a se proteger. Diga, Luciana. Eu tô aqui, né? Porque eu acredito muito nisso. A gente acredita muito em prevenção. A gente acredita que tem que falar com crianças muito novas. E acho que é importante esclarecer que quando a gente fala, como o deputado mostrou aqui no livrinho, quando você vai falar com a criança, as pessoas às vezes me perguntam, deputado, mas como é que eu vou falar de violência sexual com meu filho de 4... Você não vai falar nem de violência, nem de sexo. Você tem hoje instrumentos como este aqui que o deputado acabou de mostrar, que sensibilizam a criança para entender o que pode, o que não pode acontecer. Isso é muito importante, porque eu gostaria de esclarecer o seguinte, quando a gente fala em violência sexual infantil, dá até um nó no estômago, né? A gente fica... Mas é preciso dizer que as violências sexuais contra crianças, elas não acontecem, na maioria das vezes, de forma violenta. Elas acontecem de forma sedutora. E no início não machuca a criança. É muito importante que se diga isso, porque se a criança não sabe que aquilo não pode, e vamos lá, está acontecendo com quem? Com alguém de confiança. 70% são familiares, ou seja, são pessoas da confiança e do convívio daquela criança. Gente, o que é óbvio para a gente adulto não é óbvio para a criança. Então, a gente tem que falar. A única discordância que eu vou ter com o senhor, deputado... Agora. Eu vou ter a discordância agora. É o primeiro momento do programa que a gente concordou em tudo até agora. Eu acho que as escolas têm que ser muito bem preparadas para falar. Não é qualquer coisa, não é de qualquer forma. Mas se a gente tiver um consenso como sociedade, como é que a escola deve abordar isso? E eu vou dizer por quê.
Porque 44,4% dos estupros são praticados por pais e padrastos. Quando a gente tem este número de 44,4% de pais e padrastos, não dá para deixar o lobo só com o cordeiro. Desculpa, não deixar só o cordeiro com o lobo. É isso. Não é? Você precisa que esta criança tenha alguma possibilidade. E vou dizer mais, tristemente, a gente está num país de tanta vulnerabilidade social que, infelizmente, não são todos os pais e mães que têm condições de fazer essa fala com os filhos. A verdade, se me permite, claro. Foi colocado pela Laís, existe uma rede de proteção que não está funcionando como deveria. Então, existe já uma rede de proteção, e aí eu concordo, mas não nas escolas, nos hospitais. Sim, todos os lugares. Todos deveriam estar preparados para receber essa informação. E eu me lembro quando meu filho se acidentou no banheiro e um cesto de lixo fez com que ele raspasse as costas e tirou uma lâmina de pele com sangue. Quando eu cheguei no hospital, em um bom hospital para levar meu filho, 3 médicos vieram me perguntar, diga a verdade o que aconteceu. Eu adorei. Eu me senti seguro quando eu fui abordado com aquilo. E aí eu sabia que isso poderia acontecer, eu tirei uma foto da lata do lixo, que tinha uma ponta que era perigosíssima. E quando eu mostrei a ponta, eles entenderam o que aconteceu. Então essa rede de proteção ela tem que estar muito ativa, pujante. Tem que estar preparada. E assim, às vezes, esses professores, esses médicos, até que ponto eles estão recebendo essas informações nesse nível então, mas a gente precisa dar de discussão? Mas por isso é política pública, deputado. Sim. As escolas, os hospitais, o sistema de justiça, que não está... Eu sou advogada, sou professora da PUC há 35 anos. O sistema de justiça, delegados, delegadas, juízes, não estão preparados para lidar com isso. Então é o seguinte, por isso que a gente bate muito no Liberta, que a primeira missão é trazer consciência para a sociedade. Porque é o seguinte, no curso de Direito não se fala sobre violência sexual. No curso de Medicina não se fala sobre... No curso de Pedagogia não se fala sobre... Então, a gente precisa entender a importância da sociedade inteira estar preparada para falar adequadamente. Eu concordo que há falas absolutamente inadequadas, mas a nossa obrigação é preparar para que em todos os espaços haja falas adequadas, atendimentos adequados, para que as crianças de fato possam estar protegidas, independente de onde essa violência acontece. Pode ser na escola, pode ser... a gente sabe que essas relações de abuso são sempre relações de poder, por isso que é poder da família, do adulto com a criança, que pode acontecer na escola, pode acontecer numa liderança religiosa, a gente sabe, não é, deputado? Pode acontecer nas relações, assim, de um técnico esportivo, qualquer coisa. Então, é preciso que a gente esteja preparado e que as crianças estejam protegidas. Eu adorei o seu livro, vou divulgar. E é isso, a criança tem que saber. E ela tem que saber, acho que em todos os espaços. Laís, passando a bola para você. Como as instituições devem se preparar e como prepará-las para lidar com esses temas? E também tem a questão da idade, né? Com cada idade de criança se fala de uma maneira, né? Se mostra o assunto de uma maneira. Qual é a sua opinião sobre isso, Laís? A gente concorda bastante com o Instituto Liberta. A educação, a gente nem usa o termo educação sexual para não gerar esse equívoco de que a ideia está falando de sexo desde muito cedo, não é isso. A educação é uma educação para autoproteção. Então, ela tem que ser pensada de uma forma extremamente cuidadosa e adequada para cada faixa etária. Nós temos também um material bastante rico, chama Que Corpo é Esse? Foi feito com a Unicef e com a Fundação Roberto Marinho. Vamos lançar agora, nesse mês de maio, uma campanha de prevenção às violências. É um material bastante rico também e que está adequado para todas essas faixas etárias. A rede de educação usa bastante esse material e tem uma parte dele que é voltado para criança pequena, que é de 0 a 7 anos, e para falar coisas bastante básicas, né, assim, sobre consentimento. A gente não fala nada sobre sexo, a gente está falando sobre consentimento. E por que é importante a rede de educação usa esse material? A gente até faz alguns workshops com a Secretaria de Educação, com as escolas. Por que é tão importante que eles estejam capacitados para falar sobre isso? Na prevenção, com toda certeza. As crianças, se não aprendem através da gente, e se os pais também não falam, que incrivelmente é uma conversa ainda muito difícil de se ter nas famílias. Nas últimas pesquisas que a gente viu, a gente vê que as famílias têm receio de que outros falem sobre sexo, mas elas também não falam sobre sexo, sobre educação sexual, mas elas também não falam. Então, quem é que vai falar?
E a notícia triste que eu vou dar para vocês é que ela vai aprender no Google. Ela vai aprender nesses equipamentos, nesses devices que acessam a internet. E vai aprender da pior forma possível. É isso. Então, a gente precisa, de certa forma, institucionalizar isso. A gente precisa deixar todo esse cuidado uniforme. Então, convido as pessoas que estão nos assistindo a também consultar esse material do Que Corpo é Esse, que é muito rico e ajuda a gente a falar de temas difíceis de uma forma lúdica e didática, sem ser muito invasivo, sem usar palavras fortes, é muito cuidadoso. Mas claro que o ideal é que isso seja política pública implementada de uma forma generalizada, né? Isso ainda não é verdade. Além desse cuidado todo de prevenção, as escolas também precisam ser preparadas para acolher os casos de revelação. Porque nos municípios em que a gente trabalha para a implementação da lei, a gente lida diretamente com a rede de educação, a gente mapeia da onde é que entram as denúncias pelo Conselho Tutelar. E é incrível que a maior parte das denúncias de abuso entram pela escola. Então, a escola precisa saber lidar. Toda a rede de proteção precisa saber lidar, com toda certeza, mas a escola em especial, porque ela é aquela porta de entrada. Então, quando você perguntou para o deputado como é que deve ser essa abordagem para que ela não traga dor, né? Como é que o professor tem que ouvir um relato desse e agir nessa situação? É o professor que tem que investigar? Então, a lei da escuta que a gente tanto prega, ela, na verdade, ela sistematiza qual é a incumbência de cada um dos atores da rede de proteção. A escola tem o seu papel. Acolher essa denúncia, ter uma escuta ativa, não é papel da escola investigar. Então, tem todo um fluxo que tem que ser seguido. A partir de uma revelação, quem é que entra em seguida? Vem o Conselho Tutelar, vem a polícia. Então, todo esse fluxo e protocolo ele tem que ser muito bem alinhado entre os atores daquele município e todo cuidado com aquela criança que revelou um caso de denúncia tem que ser usado, porque senão essa criança ela vai se arrepender de ter falado. E a gente precisa capacitar todos esses atores para acolher perfeitamente e para responsabilizar quem quer que tenha que ser responsabilizado. Como, na opinião de vocês, pode e deve ser usada a internet e todas essas milhares de ferramentas que nós temos hoje, inclusive inteligência artificial, para cuidar dessas crianças, para passar a informação correta, para a idade correta, para que os pais também tenham esse apoio, né? De saber como começar uma conversa com essas crianças? Eu vou dar um ponto de observação. Hoje é comum em todas as redes de streaming, dos filmes, das séries, você ter as faixas indicativas para aquilo que vai ser consumido. Isso não é seguido. Eu vou deixar bem claro que isso não é seguido de forma alguma. Nós precisamos, em larga escala, com legislações sérias, trazer para os pais, para a rede dos professores, que esse tema da indicação da faixa etária, por exemplo, isso não é uma brincadeira, isso é sério. Aquela criança ela tem um limite de informação para receber, para não ser afetada e não ser contaminada. E eu preciso colocar, acho que a Laís já deu início nesta fala, a Luciana também, existe o abuso com o toque físico, mas existe um abuso tão grande quanto sem toque. Então, isso é importante que se entenda. E aí, quando me perguntam, mas qual que é o pior, com ou sem? Depende da idade. Depende da quantidade de exposição que ocorreu. Às vezes, mesmo não tendo toque, o abuso, ele traz marcas tão fortes quanto. Então, tudo que existe de informação para os pais tem que ser relevante. Então, o pai vai ver o filme de 18 anos com o menino de 10, não veja. Enquanto nós não abrirmos mão de algumas coisas, nós não vamos alcançar o outro. Né? Mas eu quero. Então, que fique para um outro momento, respeite o momento que você está, e acho que essa informação, ela eu amei o nome do Instituto, ela é libertadora para nós.
né? Eu cito, com todo respeito, um texto que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O abuso é uma verdade no Brasil hoje. E se a gente não conhecer ele, não haverá libertação. Eu concordo, e eu acho que hoje a gente tem uma questão muito até mais séria do que os streamings, que é a própria internet, né? Internet nas redes sociais. E aqui, vou chamar a atenção para a questão da faixa etária, deputado, porque você tem joguinhos hoje, online, que são para a faixa etária de crianças de até 7, 8 anos. E você tem abusadores entrando nesses joguinhos e mandando imagens para crianças de 7, 8 anos. O problema da violência virtual hoje, a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo aqui, mas é um problema gravíssimo, muito sério, tanto que se reconheceu já na justiça o chamado estupro virtual, não é? Já se reconheceu que é possível estuprar uma pessoa virtualmente. Você tem casos de depressão, suicídio de adolescentes que estão submetidos a um crime hoje chamado extorsão sexual, onde, na verdade, você vai extorquindo mesmo, vai pedindo, vai chantageando. Então, você me mostrou a sua alcinha do sutiã, então agora você me mostra sem o sutiã. Não, não vou. Não vai mostrar? Então eu vou mostrar para o seu pai, para sua mãe, nunca mais eles vão deixar você entrar na internet. Para um menino de 12 anos de idade. Ele fica com medo do pai e da mãe e vai lá e tira o sutiã. E assim vai crescendo, crescendo. A gente teve, não é um caso ou outro, mas tem casos de tentativa de suicídio que as famílias só descobrem o que está acontecendo quando a criança realmente não aguenta mais, depois de 2 anos, quando já fez tudo que a pessoa queria ir mais um pouco. Gente, isso é muito sério. Eu tenho dito sempre, o Liberta tem dito para os pais. Primeiro, os pais precisam entender o que acontece na internet. E saber que a pornografia, além dessas invasões, ela está aí gratuita para todo mundo. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos agora, com jovens entre 13 e 17 anos, que mostra que 73% desses jovens são consumidores de pornografia. 43% começaram aos 11 anos de idade. Então, é disso que a gente está falando. E é gratuito no celular, entendeu? É gratuito no celular. Então, primeiro, os pais precisam entender, os adultos precisam entender o tamanho dessa violência, dessa dimensão. Então, assim, o que acontece, como acontece, e conversar com os filhos sobre isso. Mas, sobretudo, tem que chegar para o seu filho e dizer o seguinte: olha, não é para você fazer isso, não é para você fazer isso, não é para você fazer isso. Mas, se você fizer, corre para mim, que sou eu que vou te ajudar. Porque os pais, os filhos não podem ter medo dos pais. Não é? Bobagem adulto faz na internet. Imagina criança. Sim. Então, é muito importante que os pais se informem, que os pais conversem com os filhos, crianças e adolescentes, mas, sobretudo, digam: não faça nada disso. Mas, se fizer algo errado, corre que eu te protejo. Laís, para a gente finalizar esse segundo bloco, que considerações você gostaria de deixar para quem nos assiste nesse momento? Já que a gente entrou nesse tema das violências sexuais no ambiente online, eu queria também estender a fala da Luciana, até por um cuidado da gente. A gente faz bastante material para pais e cuidadores também, para que eles saibam como proteger da melhor forma possível, mas, de novo, aqui vale aquela mesma máxima, que a gente precisa toda uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Onde é que está a regulação dessas plataformas? A gente está muito atrasado na regulação das plataformas dos provedores de serviço. E a escola também tem um papel nisso. Então, a gente precisa de muita gente envolvida numa dinâmica nova, que até nossa geração sabe lidar muito pouco. Hoje, quando a gente falou aí, como é que eles vão aprender? Gente, uma criança ou um adolescente com 2 toques já entra no material, no material conteúdo pornográfico. Então, assim, a gente não pode deixar isso escapar, esse controle escapar da nossa mão. Só que a gente precisa cercar de todas as formas. E o Brasil é um dos países em que os adolescentes mais acessam a internet. A maior parte, a gente tem um grande número de crianças e adolescentes que não têm acesso à rede de água e esgoto, mas têm acesso à internet. Tem 35% que não acessam água e esgoto, água tratado, mas apenas 13% não acessam a internet. Então, a gente tem uma disparidade aqui muito grande, ganhou uma escala, e a gente tem coisas boas também, não adianta a gente demonizar. A gente já pulou o muro, é um caminho sem volta, mas a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo e tentar minimizar o dano que já está acontecendo hoje. E daqui para frente, começar a pensar em que tudo que nascer, em termos de tecnologia, já tem que ser pensado com uma segurança.
e a segurança para proteger crianças e adolescentes, porque são os indivíduos mais vulneráveis que a gente tem. Deputado, o que dizer para as pessoas que nos assistem nesse Maio Laranja? Nesse Maio Laranja, eu quero dizer que o perigo pode estar ao lado da sua casa, pode estar dentro da sua casa. Para você que já passou por uma situação de abuso, existem caminhos hoje para você ser socorrido, amado e cuidado. Nesta casa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós estamos lutando por todos e por você. Quero deixar bem claro a Luciana, a Laís, se vocês tiverem algum projeto, alguma ideia, nos tragam para que nós possamos abraçar isso e defender isso com unhas e dentes junto aos pares que estão dispostos a isso. Nem sempre nós seremos autores das melhores ideias, mas que essas ideias possam somar para todos, para a gente alcançar aqueles que mais precisam. Quem cala, consente. Quem cala é abusador também. E aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Luciana. Eu vou usar a mesma frase aqui do deputado para dizer o seguinte: a gente sempre diz que o silêncio é amigo do abusador, não é? E a gente sabe que é difícil romper o silêncio, por várias questões. Então, para os adultos que estão nos assistindo, eu ia dizer o seguinte: se você sofreu alguma violência sexual na infância, saiba que você não é culpado. Não importa. Não importa qual tenha sido a sua participação. Você era uma criança e não é culpado. E não há constrangimento nisso. Isso é muito importante. Porque se os adultos não falam sobre violências, como é que a gente quer que as crianças falem sobre violência? A segunda é, se o seu filho ou sua filha tiver algum desconforto em relação a alguém, acolha. Por mais, poxa, mas essa pessoa é tão legal, mas se tem um desconforto, no mínimo, protege. Então, é a obrigação de todos nós. E Brasil, vamos falar sobre violência sexual infantil. Luciana, obrigado pela tua presença aqui no estúdio hoje. Foi um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade, Fernando. Deputado André, prazer recebê-lo. Obrigado pela aula. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho. Laís, obrigado pela tua participação, mesmo online. Esclareceu várias dúvidas para nós. Obrigado. Eu que agradeço. E é isso aí, acreditem na criança e qualquer coisa, qualquer suspeita, diz que sim. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!